Shalom, shalom. Boa tarde. Tudo bem? Nos encontramos aqui na página Mulheres com Espada para mais uma live de testemunho. Sejam todos bem-vindos. Você que está aqui pela primeira vez, você que está sempre conosco. Sejam todos bem-vindos e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado na tarde desse dia. Amém? Já quero convidar você a orar comigo para a gente já iniciar essa live. Amém? Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Na beleza da tua santidade, rendemos graça, louvor e adoração ao Senhor, porque tu és digno. Pai, que através dessa live de testemunho, vidas sejam impactadas, resgatadas, transformadas, e que o teu nome, Senhor, seja sempre glorificado. Eu não sei a hora que esse irmão e essa irmã vai ver ou vai assistir, mas eu sei que será impactante e que vidas serão transformadas. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Esse lugar é teu, esse momento é teu, e o Senhor é tributado e honrado através dessa live de testemunho. Já te oro, já te agradeço, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, graças a Deus. Já tem algumas pessoas com a gente. E a Cristiane já está aí. Já mando o convite para a senhora. Inês, Lilian, a paz. Abra sua Bíblia comigo. Quero deixar uma palavra ao teu coração nessa tarde. Que ao me sentar aqui, eu falei: Senhor, fala comigo, fala com teu povo, aquilo que a tua igreja precisa ouvir. E o Senhor falava comigo em 1 Coríntios, né? No seu capítulo 12, verso 12, que diz assim: a unidade dos membros do corpo. A palavra do Senhor diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são só um corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, não sou eu o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, aonde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E eu quero deixar essa palavra para você hoje, você que está aqui assistindo, que o Senhor fala conosco a unidade na igreja, a unidade entre os irmãos, a unidade entre nós. É preciso haver unidade, é preciso haver união, é preciso haver aqui, cumplicidade, empatia, amor ao próximo. Se você não tiver amor ao próximo, nada que você faz na obra de Deus é válida. Se você não tem amor por pessoas, nada na obra do Senhor que você faz é válida. Se você não ama esse irmão que senta do lado, né, de você na igreja, no banco, esse vizinho, esse parente, né, essas pessoas que trabalham contigo, se você não as ama, de nada vale. Porque o princípio de tudo é o amor, e o Senhor quer trazer hoje a unidade para a igreja. Cadê a unidade da igreja? Cadê aqueles que dizem que servem ao Senhor em espírito e em verdade, levantam as suas mãos, o adoram, cantam, ofertam, dizimam, fazem a obra do Senhor, mas não conseguem amar o próximo? Eu não consigo entender um povo que diz que ama a Deus e diz que tem ranço da irmã. Eu não consigo entender um povo que diz que ama a Deus e que serve a Deus, que prega nos altares, que canta nas igrejas, que dá cambalhota, fala 1000 línguas estranhas, mas não consegue amar o próximo. Não consegue perdoar um irmão que pisou no seu pé.
Não consegue perdoar aquele que te persegue, aquele que te ofende, aquele que é difícil de tratar, aquele que é difícil de falar com ele. Que tipo de amor é esse que nós estamos vivendo? Jesus Jesus não passava a mão na cabeça de ninguém. Jesus era direto, ele é reto, né? Ele era cirúrgico nas suas palavras. Ele diz assim: se não tem amor, se vocês não se dão, se vocês não pregam o que vivem, o que ele chama a gente de quê, gente? Hipócritas. Prega uma coisa que não vive, fala uma coisa que não vive, impõe leis que vocês não vivem. Então hoje o Senhor está chamando a gente para uma realidade. Que nós venhamos amar de verdade. Que nós venhamos se importar com as pessoas. Que a gente venha estender as mãos para as pessoas, não por interesse, por barganha, ou que ele pode me oferecer, mas que nós venhamos fazer com verdade. Porque o mundo está precisando de pessoas de verdade. Pessoas que ainda têm o amor. Você tem amor aí? Deus ainda pode encontrar amor no seu coração. Deus pode encontrar amor nas suas palavras. Deus ainda pode encontrar amor nas obras que saem das tuas mãos. Aquilo que você faz para Deus, Ele vê amor naquilo que você faz. Você lava um banheiro de uma igreja lá, que você faz parte, que você é membro, você lava com amor. Você faz lá a decoração da festa da sua igreja, seja qual for a data festiva, você faz com amor. Você arruma lá a igreja, você faz a obra missionária, você entrega panfleto, você prega, você canta, você ora, você é intercessora, você faz com amor. Você faz com gratidão, você faz com reverência, sabendo quem é o dono da obra e quem ele é. Você faz com amor, você faz com barganha. Ou você faz porque quer aparecer. Ou você faz porque você quer ganhar likes, seguidores. Você faz porque isso vai alavancar a sua agenda e a sua imagem na mídia. E aí isso vai gerar para você o quê? Dinheiro. É esse tipo de amor que você quer apresentar às pessoas? É esse tipo de amor que as pessoas querem pregar por aí? Eu desconheço esse tipo. Eu desconheço isso na minha vida. Né? O Senhor nos chamou para a gente amar. O Senhor nos chamou para a gente ser a diferença. O Senhor nos chamou para ser o sal da terra, a luz do mundo. Deus não chamou a gente para ser igual. Deus não chamou a gente para ficar ferindo, matando, dando rasteira nas pessoas. Deus não chamou a gente para ficar fazendo acepção dentro de igrejas, não. Deus não chamou a gente para ficar guerreando, lado B, lado A, não, não, não. Deus não chamou a gente para ficar assim, eu sou de Apolo, eu sou de fulano. Não, não, não. Deus nos chamou para a unidade. Deus nos chamou para ser únicos com Ele. Deus nos chamou para isso. A gente venha ser imagem e semelhança do Senhor. Missionária Cristiane, a senhora tá aí? Escreve aqui para mim que eu não tô vendo a senhora, para mim poder mandar o link, por favor. Então, nessa tarde, nesta live de testemunho aqui na página Mulheres com a Espada, minha história escreveu Jesus. Eu quero convidar, né, a missionária Cristiane. Ela vai estar testemunhando, tá? Glória a Deus. É porque às vezes não aparece aqui para mim. Transmitir ao mundo, a todos que estão aqui ouvindo ela, quem é o Senhor na vida dela. Porque muitas das vezes as pessoas olham pra gente e não sabem de onde que Deus nos tirou, o que Deus fez, né? Então hoje é uma oportunidade, aqueles que conhecem ela, aqueles que não conhecem ela, saber o que o Senhor fez na sua vida. Seja bem-vinda, deixa Deus te usar. Amém, amém. Prazer te receber. Amém. Eu que agradeço pela oportunidade, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Me sinto muito honrada de fazer parte desse projeto. Jesus escreveu minha história. E quando a gente olha para esse tema, fica tudo confuso, né? Porque eu nunca pensei que a minha história um dia fosse inspiradora. E antes de tudo, eu quero me apresentar. A pastora falou um pouquinho aqui, missionária Cristiane, congrego na Seva, Comunidade Evangélica Vida e Abundância, dirigido pelos pastores presidentes, pastora Jaqueline Borges, pastor Isnei Fábio, casada, mãe de 2 filhos, mas nem sempre foi assim. Essa mulher que hoje tem uma vida, tem uma família, congrega há 17, 18 anos atrás,
ela era conhecida como uma menina improvável. E aqui eu já começo a contar um pouquinho da minha história. E essa menina improvável era como eu era conhecida, porque filha de quem é? Eu sou filha do Crispim, conhecido como o Cachaceiro, filha da Sueli, presidiária, que hoje não está mais entre a gente, conhecida como a menina que não tem um endereço, porque os pais não tinham condições de assumir essa responsabilidade, porque o pai totalmente envolvido com álcool, a mãe com as drogas, e aí passou um período presa, e eu sem endereço, tendo que me adaptar com os lares que me recebiam. E assim eu fui crescendo, essa menina que tinha tudo para ser uma menina traumatizada, rebelde. E aí entrei na minha adolescência, e nessa fase da adolescência eu conheci a comunidade chamada Cidade de Deus. Fui morar na Cidade de Deus, eu tinha 15 anos, perdão, 13 anos. Fui morar na Cidade de Deus, eu tinha 13 anos, foi quando eu saí do meu aconchego, né, assim, se eu posso dizer aconchego, dessa comunidade também, do bairro do Jordão, onde eu nasci. E aí sofri um abuso, e no meio desse abuso, a minha mãe conseguiu a minha guarda, mesmo com uma realidade muito precária. Não tinha mais opção, não tinha mais alternativa, e meu pai cedeu com que eu viesse morar com ela. E nessa idade de 13 anos, eu fui morar com a minha mãe. E o que mais assim me chama atenção quando eu volto atrás, quando eu volto nessa reflexão de lembrar desse percurso, eu me lembro que eu julgava muito a minha mãe pelo fato dela não ter me criado, pelo fato dela usar drogas. Eu tive que me adaptar àquela realidade, porque ainda que eu morasse em várias casas, ainda que eu passasse por vários lugares, a realidade era um pouco diferente. Eu não tinha esse convívio com drogas, eu não conhecia esse outro lado. E aí, quando eu vou para essa comunidade, minha mãe muito envolvida, inserida nessa realidade, eu comecei a ver ela usando droga, via tudo que a droga causava a ela, mas por conta da minha vulnerabilidade, eu acabei me dando essa oportunidade também, acreditando que as drogas eram um refúgio. Então, com 15, 16 anos, eu comecei também a usar drogas com a minha mãe. E nesse período onde a gente começou a usar drogas, é um meio de conexão. Eu comecei a me reconectar com a minha mãe. Acredito que pelo fato dela nunca ter me criado, ter deixado muitas coisas a desejar na minha criação, ela não tinha limite, ela não me dava limite. Ela deixava com que eu fizesse o que eu queria. E imagina uma adolescente crescer sem limite. O fim dessa adolescente, a gente já meio que consegue idealizar, uma adolescente sem limite. Foi assim que eu cresci, pelo fato da minha mãe não me impor limite. E eu me lembro que com 19 anos, Jesus entrou na minha história. Eu estava com 49 quilos, peso de uma criança. Eu cheguei a recorrer aos médicos. Os médicos diziam para mim que o meu problema ou era HIV, pelo quadro que eu me encontrava, muito fora do peso, ou eu estava muito envolvida com o crack. Porque o meu perfil, as minhas características, já me denunciava. Eu tinha um perfil de uma pessoa drogada, eu tinha um perfil de uma pessoa que era envolvida com as drogas, dependente das drogas. Então, o meu perfil já denunciava quem eu era. Então, eu me lembro que o médico disse para mim que ou eu precisava ir para um centro de recuperação, ou eu precisava fazer alguns exames para constar o que de fato eu tinha. E a gente fez alguns exames, não constava nada. Eu precisava realmente ter um encontro com Jesus. E eu, com 19 anos, eu tive esse encontro com Jesus. Eu falo que Jesus marcou o encontro comigo, assim como ele marcou com aquela mulher samaritana. Ninguém dava nada por ela.
Na verdade, nem os discípulos queriam marcar aquele encontro com ela, porque era uma mulher totalmente desacreditada pela sociedade. E eu me encaixo muito, combino muito com essa mulher, uma pessoa totalmente desacreditada pela sociedade, não tinha perfil nenhum com a promessa que hoje a gente consegue idealizar, a gente consegue enxergar, mas outrora eu não combinava nem um pouco com essa profecia que a gente carrega, com essa promessa que a gente carrega. Então eu me encaixo muito com essa mulher. Quando Jesus decidiu marcar esse encontro comigo, Jesus olhou para mim e disse: Cristiane, hoje eu dou um basta na tua história. Então você imagina uma menina com 19 anos, e a gente vai tentando resumir aqui para tentar, né, concluir de uma forma que traga clareza. Uma menina que hoje estava com 19 anos, quando Jesus aparece na minha história, mas que engravida com 15 anos, de um menino de 16 anos. E eu me lembro que a gente carregou muitas sentenças por causa da minha realidade, por causa da realidade que a gente vivia. Eu, muito nova, com 15 anos, gerando um menino, gerando uma criança. E eu lembro que meu esposo tendo que assumir essa responsabilidade ainda muito novo e não tinha apoio nenhum, em exceto da minha madrinha, dos meus padrinhos, que são pessoas que eu ainda acredito que Deus coloca para que interceda, acredita. Eu sempre falo isso, Deus sempre vai levantar alguém para acreditar em você. Ainda que você não tenha perfil, ainda que você não combine, ainda que você não tenha características nenhuma daquilo que Deus já determinou para a tua história, Deus sempre vai levantar alguém para acreditar em você. E eu tive pessoas que Deus levantou para acreditar em mim. Talvez eu quisesse que mais pessoas acreditassem em mim, me apoiassem, me abraçassem, mas eu sempre fui rejeitada, eu sempre fui excluída da minha família, da minha parentela. Não fui criada por pai, não fui criada por mãe, não tive endereço, fui criada na casa de um, na casa de outro. Então eu cresci dentro desse ambiente de rejeição. Eu sempre fui muito rejeitada. Então, quando Jesus aparece na minha história, eu não conheço a paternidade, eu não tive paternidade. Então, para mim, era tudo muito novo. E eu me lembro, pastora, que dentro desse cenário de muita humilhação, com uma criança, o Cristiano, o meu filho, ele tinha 3 anos. Quando Jesus decidiu aparecer na minha história, ficou muito confuso para mim, porque, ao contrário dessas pessoas que já conheceram Jesus e que têm saudade de Jesus e que o teu espírito sente aquela vontade de voltar, eu nunca tive contato nenhum com Jesus. Então, para mim, era tudo muito novo, essa questão de ter um relacionamento com Jesus. Até porque, como eu disse, eu nunca tive essa paternidade, eu nunca fui amada, eu nunca fui prioridade de ninguém. Então, se sentir ser prioridade, para mim, era muito novo. Ser prioridade de alguém, porque era isso que eu me sentia, prioridade de Deus. Deus me fazia me sentir assim. E para mim, que nunca fui prioridade de ninguém, quando Deus aparece na minha vida e eu me sinto inserida e sendo prioridade, para mim fica muito confuso. E aí eu me lembro que quando Jesus aparece, ele faz algumas coisas na minha vida. A primeira coisa que Deus estabelece na minha história é restaurar a minha família. A primeira coisa que Deus determina para a minha história é restaurar a minha casa. Porque ainda que muitos novos, né, nós éramos, eu com 15, o Claudinho, que a gente chama de Claudinho, vocês vão conhecer, muito novo também, 16 anos, nós não tínhamos uma base, nós não tínhamos uma referência. Ele sempre assumiu essa responsabilidade de pai, dentro daquilo que ele acreditava como esposo, mas sem referência nenhuma. Então, é fato que era uma família machucada, uma família sem referência. Então, quando Deus entra na nossa história,
o que ele estabelece para nós é uma família restaurada. Então, eu me lembro que eu precisava dessa base familiar para me sentir útil, para me sentir amada. E devido aos meus traumas, devido ao meu histórico, devido a tudo que eu vim vivendo nesse percurso de dor, de luto, de sofrimento, para que a gente consiga entender essa menina de 19 anos, quando ela se envolve com as drogas, ela fica totalmente refém às drogas, porque a gente se ilude com esse rótulo de que eu uso drogas, mas a hora que eu quiser parar, eu paro como se você tivesse domínio sobre aquilo, quando na verdade aquilo já te dominou, você já está refém àquilo, e é assim que eu me encontrava, mas totalmente enganada e acreditando que a hora que eu quisesse parar, eu pararia, a hora que eu quisesse mudar a minha vida, eu mudaria, quando na verdade eu já estava refém às drogas. Eu consegui, assim, subir as comunidades do Comando Vermelho para buscar drogas, porque eu não conseguia me alimentar sem antes fumar um baseado, que era assim que a gente dizia, né? Se tiver alguém aqui da Cidade de Deus que vier assistir, eu quero falar com a forma com que vocês compreendam isso. Eu não conseguia me alimentar sem antes apertar um baseado para fumar. Então, aqui a gente já entende que você não está dominando nada. Nós somos dominados pela droga. Então, é assim que eu me encontrava nesse estágio aqui, com 49 quilos, peso de uma criança, subindo as comunidades para buscar drogas, sabe? E o que mais me doía, ainda que muito ignorante, o que mais me doía era ver que aquilo iria se repetir na vida do meu filho. O que mais me doía era ver que aquilo que estava acontecendo na minha história era mais uma história repetida que iria se repetir na vida do meu filho, que só tinha 3 anos. E uma coisa que marcou muito a minha vida é que eu me iludia, me convencia de que o Cristiano não tinha um discernimento de compreender o que era aquilo que eu estava usando, porque a gente perde tanto o amor próprio, a gente fica tão envolvida com o mundo que a gente acaba se adaptando àquilo. Então, eu comecei a usar drogas na frente do meu filho, ainda que ele muito novo, e eu me enganando, achando que ele não ia conseguir compreender o que era aquilo que eu estava usando. E eu me lembro que eu perguntei para ele, por curiosidade, eu queria saber se eu realmente estava conseguindo enganar ele, ainda que ele muito novinho. Eu perguntei, Cristiano, você sabe o que é isso? E eu com um cigarro de maconha na mão, e ele ainda aprendendo a falar, ele falou, mãe, eu não posso falar. E aquilo me constrangeu muito. Acho que foi o primeiro impacto antes de Jesus entrar na minha vida. E ele falou, mãe, eu não posso falar, porque ele compreendia que eu não queria que ele associasse o que era aquilo. Ainda que muito novinho. E aquilo me trouxe um medo, e eu falei assim, fala pra mim o que é, você sabe? Porque eu acreditava que ele ia falar que era um cigarro, mas não que era um baseado. Então, assim, eu estava influenciando ao meu filho a ser mais um viciado. E isso me machucou muito naquele momento. Quando ele disse para mim, mãe, isso é um baseado. Ele com 3 para 4 anos. Então, aquilo me constrangeu ao ponto de eu ver que seria mais um que seria envolvido com as sentenças que foram liberadas para minha vida, porque as pessoas olhavam para mim e me rotulavam muito. Vai ser igual a mãe. As pessoas olhavam para mim e me rotulavam, vai ser igual o pai. Porque o pai era cachaceiro, a mãe era viciada, então o meu perfil era esse. E era assim que as pessoas me rotulavam. Vai ser mais uma. E quando eu ouço meu filho dizer para mim que aquilo era um baseado que eu estava fumando, aquilo me confronta. Porque a mesma história que estava se repetindo em mim, as histórias dos meus pais, iriam também se repetir na vida dele. Sim. Então, aqui começa o meu confronto, porque aquela responsabilidade era minha. O poder de mudar aquilo estava nas minhas mãos.
Porque o meu pai não conseguiu mudar, a minha mãe não conseguiu mudar, e eu era mais uma que também não iria mudar. Meu Porque Deus. Jesus entrou na minha história, mas existia um poder de decisão aqui. Sim. Porque eu lembro que quando Jesus entrou na minha vida, eu era uma menina rebelde, eu era uma menina que não queria nada com Deus, eu era iludida com o mundo, totalmente envolvida com as práticas do mundo. Todas as comunidades do Comando Vermelho que você possa imaginar, eu subi para buscar droga, para ir para curtir baile. Então eu sei tudo do que o mundo pode nos proporcionar. Eu vivi esse outro lado também, então eu tenho muita propriedade para dizer que o mundo, ele só nos envolve para nos iludir e nos manter refém a ele. Então, quando eu vejo essa situação e eu sou confrontada com aquilo, ali já é um meio de que Deus já quer trabalhar em mim, ainda que sem nenhum contato com Deus. Porque eu era muito rebelde, eu era muito envolvida com o mundo, totalmente dependente daquilo que eu vivia, acreditando que o final de semana era o suficiente para que eu seja feliz. Então, daqui a gente já vê que a minha felicidade estava ligada a alguma coisa, ligada a um final de semana, baseado a um final de semana, porque eu sabia que final de semana era o baile do Coroado, era o baile da 13, era o baile do Karatê. Conheci, hein? Conheci! Então a gente Andei fica... nessas terras aí, Coroado, Karatê, Nossa, 15. era o auge naquele momento. Para mim, eu totalmente deslumbrada com aquilo. E o mais interessante que eu era deslumbrada com algo tão pouco, com tão pouco. Porque, ao contrário do que a gente vê hoje, porque a era hoje é você ostentar, né? No meu tempo, eu não tinha nem recursos para ostentar. Eu vim, pastora, da miséria. Meu Deus. Deus me tirou da miséria. Quando eu falo que eu morava na comunidade chamada Cidade de Deus, existia duas realidades ali. A realidade das pessoas que moravam na comunidade e a minha realidade que morava numa invasão. Uma invasão. Eram os barraquinhos de madeira? Você morava naqueles barraquinhos? Eu morava naqueles barracos. Não tinha banheiro, não tinha encanação. Sim. Então, assim, a minha realidade era muito mais precária do que a realidade dos favelados, né? Que moravam ali, né, na comunidade. Então, assim, a minha realidade ainda era muito mais difícil. As pessoas me olhavam com um olhar de pena. Sim. Era assim que as pessoas me olhavam. Porque uma menina com uma criança, casada, né, ajuntada com um garoto muito novo, que a qualquer momento não ia sustentar o peso da responsabilidade e ia me largar ali, eu ia ser mais uma criando um filho sozinha, sendo mãe solo, porque todos os sinais diziam que o meu marido não ia sustentar aquilo por muito tempo e que a qualquer momento ele ia me deixar sozinha. Então, quando eu falo que eu vim, que eu era deslumbrada com tudo do que eu vivia, eu era deslumbrada, mas com algo tão pouco, sabe? Porque eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu vim da miséria. Tem pessoas que passou necessidade. Eu passei fome. Eu vim da fome. Eu comi arroz podre, coloquei cebola em cima do arroz para tentar camuflar o sabor do arroz podre, porque era só o que nós tínhamos para comer. Arroz sem nada, só o arroz. Nós tínhamos isso para comer, mas a fome era tão forte que ou eu comia aquilo ou eu ficava com o estômago doendo de fome. Então eu me lembro perfeitamente que o que a gente tinha para comer era esse arroz podre, já gosmento, e a gente colocando cebola em cima daquele arroz para tentar camuflar o gosto, o cheiro, o sabor daquele arroz, porque era o que nós tínhamos para comer. Então, quando eu falo deslumbrada com o mundo, não é um mundo que hoje as pessoas tentam se convencer de que vive bem, porque parece que hoje você colocar uma boa roupa, você colocar um bom sapato, você tá bem. Porque o diabo ele tem outros meios para tentar te
te prender ali, né? Você acaba ostentando uma vida de mentira para você se sentir confortável com a vida que você tem. Quando, na verdade, é tudo uma mentira. É tudo uma mentira. Eu lembro que eu tinha um sonho de fazer uma compra de R$ 100. Parece engraçado isso, porque hoje a gente não compra nada com R$ 100. Nada com R$ 100. Pastora, e eu me lembro que eu sentada no meu sofazinho, dentro do meu barraco, era um barraquinho de madeira com 2 cômodos. E nós não tínhamos renda. O Claudinho trabalhava no McDonald's, naquele tempo era por hora, não tinha um salário base, não tinha um salário fixo. Então, a nossa renda era 150, R$ 200. Então, a gente tinha as demandas de compromisso, de fralda, de leite, porque, graças a Deus, para o Cristiano, a gente não tinha como proporcionar o mínimo para ele, né? Que era um biscoito, um Danone, mas o leite e a fralda já era o nosso dinheiro todo. Nós não tínhamos condições de manter o mínimo, que era um Danone, um biscoito. E isso marcou muito a minha vida, né? Porque eu lembro que a gente acabava tendo que deixar esse dinheiro no mercado para deixar com fralda, com leite, com tudo. Então, não sobrava para nós ir no mercado e fazer uma compra. Então, o meu sonho era ir no mercado e poder fazer uma compra de R$ 100. Hoje, quando eu lembro disso com meu esposo, a gente fala, Cristiane, a gente não vai no McDonald's e não gasta R$ 100 no McDonald's, né? Não, A gente muito não, mais. muito mais. Então, o que é uma compra de R$ 100? Meu Deus. Para vocês entenderem da onde Jesus me tirou. A Meu realidade a qual eu me encontrava. E eu sei que se Jesus não entrasse na minha história, eu não estaria aqui para contar isso para vocês. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu falo isso sem medo de errar. Porque quando Jesus entrou na minha vida, eu já estava num estágio muito avançado. Eu já estava evacuando sangue, eu já não conseguia mais me alimentar, eu só queria usar drogas. Eu estava totalmente dominada pelaquilo pela minha realidade, pelo meu cenário, pelaquilo que eu vivia. Então, eu lembro que quando Jesus entrou na minha história, ele quebrou algumas sentenças na minha vida. Eu não tenho medo de falar isso, porque eu falo isso sem medo de errar. Deus entrou na minha história para quebrar decretos. Deus olhou para mim e disse, Cristiane, a história não vai se repetir. Você não vai morrer como a tua mãe. O teu fim não vai ser como o do teu pai. A minha mãe caiu do 4º andar no efeito de drogas. Meu Deus. A minha mãe teve uma morte fatal porque caiu do 4º andar com efeito de droga, totalmente dominada pela cocaína. E eu olhei para minha mãe naquele chão, isso tem 11 anos. Eu estava novinha na fé. Novinha na fé. E eu tinha um sonho da minha mãe me ver pregando. Eu tinha um sonho da minha mãe, sabe, ver tudo do que Deus tinha liberado para minha vida, mas eu não tive a oportunidade, porque as drogas cefaram a vida da minha mãe. E sabe o que Deus fala para mim? Sabe por que você vive o que a tua mãe não viveu? Porque você teve coragem de fazer o que a tua mãe não fez. Porque quando Jesus entrou na minha vida, eu tive que tomar uma decisão. A mesma decisão que aquela mulher samaritana teve que tomar. Porque quando Jesus entrou na história, tchau para a realidade dela, para ela viver um tempo novo. E foi isso que Deus falou para mim. Cristiane, você não vai viver o que a tua mãe não viveu. Porque você teve coragem de fazer o que a tua mãe não fez. O meu pai sofreu um acidente de moto. Imagina um homem totalmente dependente, ainda que alcoólatra, mas dependente, sofreu um acidente de moto, também no efeito do álcool, e perdeu todos os movimentos. Quebrou uma vértebra perto do pescoço e perdeu todos os movimentos. Hoje meu pai se encontra acamado. Na medida do possível a gente consegue cuidar, mas isso é a consequência do pecado.
E eu tenho certeza de que tudo do que o diabo projetou, o inferno projetou para minha mãe, para o meu pai, era o que já estava determinado para minha história. Mas Jesus entrou e quebrou todo o decreto sobre a minha história. O meu irmão, ele não conseguiu viver o que eu estou vivendo, porque também não teve coragem de assumir o peso da responsabilidade, que é carregar Jesus na tua história. Porque existe peso de responsabilidade. Eu tive que renunciar a muita coisa para viver o que eu estou vivendo hoje, pastora. Eu tive que dar tchau para muitas coisas. Eu tive que dar tchau para ambientes que eu achei que eu nunca fosse sair. Meu Deus. Eu tive que dar tchau para amizades que eu achei que eu nunca fosse me desfazer. Eu tô sentindo falar isso aqui. Tem que desapegar. Eu tive que me desvincular de pessoas que eu achei que seriam para sempre, mas que não combinavam mais comigo. Não combinava mais com o tempo que Deus já tinha determinado para minha história. Continuo amando, continuo intercedendo, mas o ambiente não combina mais comigo. O lugar não tem mais, não combina. E não é eu que quis sair, foi o lugar que me rejeitou. Porque eu costumo dizer que não é eu mais que quero ir para o mundo não me quer mais. Não te cabe. O mundo me rejeita. Eu chego em determinados lugares, as pessoas mudam. Porque o mundo, glória a Deus por isso. Porque quando minha mãe partiu, o que eu mais ouvi foi: agora ela volta. É fogo de palha. Agora ela volta a subir as comunidades. Porque eu entrei em um quadro de depressão muito profundo quando eu perdi minha mãe. E nesse período, o que eu mais escutava: agora ela desiste. Agora ela volta a subir as comunidades. Agora a droga volta a ser o refúgio dela. Mas eu me mantive firme, não é porque eu sou forte, mas porque eu compreendi que o mundo não me queria mais. Eu não combino mais com o mundo. E eu não consigo entender. Porque quando a gente fala de processo de libertação, para eu viver o que eu estou vivendo hoje, eu falo isso sem hipocrisia, sem soberba nenhuma. Precisou respeitar o processo de libertação. Quando a gente não respeita o processo de libertação, qualquer coisa, qualquer proposta, a gente cede. Qualquer proposta, nós cedemos. Então, eu precisei respeitar o meu processo de libertação. E como se respeita um processo de libertação? É se preservando. É saindo de cena. É não subestimando o inferno. Porque sabe qual é o problema da nossa geração? É que a gente quer contagiar sem ter preparo para isso. Eita! Sabe qual é o problema da nossa geração? É que a gente quer ir pregar sem ter estrutura para isso. Meu Deus! O problema da nossa geração é que a gente quer se inserir em lugares que a gente nem tem estrutura para estar. E ao invés da gente contagiar, a gente está sendo contaminado. Meu Deus, é muito forte. Eu precisei ter essa maturidade espiritual, porque no início eu queria me convencer de que eu ia salvar amiga, de que eu ia salvar amigo, de que eu ia trazer irmão, de que eu ia trazer irmã, mas primeiro eu precisava entrar nesse trabalho, nesse processo de libertação. Porque não tem como você libertar alguém sem você nem ter sido liberto. Sobre isso. Então, quando eu compreendi isso, doeu, mas eu entendi o meu lugar. E eu precisei respeitar o meu lugar. Então, quando Jesus entrou na minha vida, eu precisei tomar essa decisão. E eu me lembro que eu cheguei em um culto, e é muito engraçado isso, porque eu nunca fui de frequentar igrejas, né? Em exceto quando eu era criança, porque eu não tinha domínio sobre as minhas vontades, e como eu nunca tive endereço, eu já fui budista, eu já fui católica, eu já fui macumbeira, mas não por opção. Porque eu morava em lugares que pessoas tinham esse tipo de religião, então eu tinha que me enquadrar aquilo ali, sem entender nada, sabe? Porque a gente acaba, para não perder aquela oportunidade, a gente acaba cedendo aquilo ali. Eu, muito criança, então eu lembro que eu frequentei algumas igrejas
evangélicas, mas não porque eu queria estar, mas por causa disso. Eu estava em lugares que pessoas... Porque, pastor, eu morei em muitas casas na minha infância. Morei em muitas casas, passei por muitos lugares. Morei em casas que essa pessoa era católica, morei em casa que essa pessoa já era evangélica, em outro endereço que a pessoa era espírita, enfim. Então, eu nunca tive essa escolha. Eu escolhi estar aqui. Não, eu precisava me enquadrar naquilo que era proposto. Sim. Então, quando Jesus aparece na minha vida, eu não tinha nenhum relacionamento com Deus. Eu não tinha nenhum relacionamento com Deus. Então, eu lembro que minha irmã, que era evangélica, porque, para não ficar confuso, eu saí dessa comunidade, né, dessa invasão, a prefeitura entrou e tirou as pessoas dali, e aí nós fomos para o aluguel social, e nesse aluguel social eu aproveitei essa oportunidade e fui morar numa puxada no quintal da minha irmã. Minha irmã já era evangélica, meu irmão também evangélico, e tudo aqui já era uma estratégia de Deus para Deus me alcançar. Porque aí eu saí de uma comunidade e fui morar dentro de um quintal de crente. E eu não tinha... Eu sempre resisti crente. Sempre tive uma resistência com crente, sempre achei desnecessário. Eu faço questão sempre de falar isso, porque são esses que Jesus também investe. São esses que Jesus também pega e mostra que nunca é sobre nós. Então, eu sempre resisti crente. Então, você Meu imagina Deus. entrar dentro de um quintal de crente. E ali, Meu Deus, que prova. eu entrei com vários planos. Entrei porque aqui, né, quando nós se mudamos para cá, eram facções diferentes. Então, ali não podia usar drogas. Então, o meu maior medo era como eu iria conseguir usar droga dentro daquele lugar. Eu precisava criar estratégias, criar situações para conseguir me manter ali usando droga. O que eu não sabia é que Deus já tinha preparado tudo. Tudo. E que eu não ia precisar fazer esforço com nada. Então, quando eu cheguei naquele endereço, isso aqui marcou a minha história. Isso aqui marcou a minha história. Porque quando eu cheguei naquele endereço, no meu primeiro dia, meu esposo foi trabalhar. E quando meu esposo foi trabalhar, nós se organizamos e ele falou assim: Cristiane, eu vou trabalhar e do trabalho eu vou passar na Cidade de Deus e vou comprar nosso baseado pra gente se manter aqui. Vou comprar logo da semana toda para não precisar ir lá e a gente já se mantém aqui. Ok, ele foi cedo trabalhar e minha irmã me chamou para ir no mercado com ela. Nós fomos no mercado. Pastora, eu tava com 49 quilos, um shortinho curtinho, eu tinha piercing na sobrancelha, piercing na língua, piercing no nariz. Um perfil assim totalmente contrário, sabe, daquilo que Deus tinha estabelecido para minha vida. Então, só para você entender que assim, eu não combinava nada com o que Deus tinha preparado para mim. E eu me lembro que quando nós fomos nesse mercado, eu muito resistente a crente, eu tenho uma cunhada que é mulher de oração, sabe? Crente. E ali, algo dentro de mim me resistia para que eu parasse perto dela. Então, eu me lembro que eu segui e minha irmã parou, conversou com ela. E naquela conversa com a minha irmã, essa minha cunhada falou assim: aquela é a Cristiane, porque eu estava também muito irreconhecível, muito fora do peso, muito tempo sem voltar naquele lugar. Então, as pessoas estavam um pouco confusas se era eu ou não. Aquela é a Cristiane? E minha irmã falou: sim, é ela. E ela falou assim: ô, Tatiane, você leva a Cristiane para a igreja. Se você quer salvar sua irmã, você leva a Cristiane para o culto. E nós estamos em uma live espiritual, eu posso abrir aqui, posso ficar à vontade, porque eu acredito que são pessoas que precisam ser alcançadas, só vão entrar aqui pessoas que precisam ouvir algo do mundo espiritual, porque senão nós não estaríamos aqui se fosse para falar do mundo carnal. E eu me lembro que aquela moça falou para mim, minha cunhada falou para mim, para minha irmã: leva ela, porque o espírito que acompanha ela quer ceifar a vida dela. E o espírito esse é chamado Exum Caveira. E eu, muito ignorante, não sabia nem o que era isso. E minha irmã foi comigo pro mercado e me fazendo o convite: vamos pro culto, vamos pro culto, vamos pro culto. E eu: Tatiane, hoje eu não vou. E o que eu mais falava para essa minha irmã era: por que ser crente?
Não pode ouvir um pagode, não pode ouvir um funk, olha como é que você se veste. Nossa, pra que isso? Pra que ser crente? Você não vive, você vive assim. Você é muito religiosa. Então eu sempre afrontava, atacando ela. Eu Sim. lembro que quando nós chegamos em casa, ela falou pra mim assim, Cristiane, eu posso falar uma coisa pra você? Você não vai sentir medo? E eu falei, não, pode falar. Ela, Alessandra, teve essa visão com você e falou que esse espírito específico te assola e ele quer ceifar a sua vida. Quando ela falou o nome desse espírito, algo ativou dentro de mim. Porque eu usava droga com uma menina, nunca tive problema com essa pessoa, nunca tive problema. Ela era espírita, mas sempre respeitei. E nós usávamos drogas junto. E um determinado dia, minha mãe, mesmo, né, não tendo nenhuma religião, mas minha mãe já passou pelo espiritismo. Então, minha mãe sempre instruiu meus irmãos, a não comer nada na mão de ninguém. Por conta do espiritual, ela sempre tentava nos orientar seguindo essa linha. Então, a gente nunca, sempre evitou comer as coisas na mão dos outros. E essa menina já era espírita, e ela falou assim pra mim, eu tenho um peixe aqui, você vai comer desse peixe? E eu resisti àquele peixe porque lembrava da minha mãe, não aceitei. E ela insistiu. No efeito da maconha, a gente sente, né, uma fome absurda. E eu me lembro que eu peguei aquele peixe, muito ignorante ainda, totalmente, né, ignorante, sem entender. Fiz uma oração, né, que naquele momento ali eu entendia como uma reza. Fiz uma oração ali, repreendendo se tivesse alguma coisa sobre aquele peixe. Eu me lembro que ao inserir aquele peixe, ao comer aquele peixe, eu caí em um determinado lugar, muito curto, e comecei a passar mal. E desde então eu comecei a definhar, secando muito. Já tinha os efeitos das drogas, vindo esse lado espiritual também. E como eu era muito rebelde, muito brigona, eu fui na casa dessa mulher, porque dali eu já identifiquei que tinha algo de errado por conta das coisas que minha mãe falava, das histórias que minha mãe dizia, que também teve algumas experiências. E eu fui na casa dessa mulher, ameacei essa mulher, falei que eu iria bater nela e que só não iria agredir ela porque eu iria perder minha razão. Porque eu cresci assim, eu fui ensinada assim, a defender assim. A minha realidade me conduzia a ser assim. Eu era muito rebelde, muito brigona. Tudo para mim se resolvia com briga. Então, foi assim que eu aprendi, né? Até mesmo naquele ambiente, para você sobreviver, você teria que ser assim. E eu me lembro que ela falou para mim que fulano come na minha casa, né? Nomes de pessoas que não vêm ao caso, que nunca passou mal. E eu falei, mas comigo aconteceu. Mas o meu Deus é maior do que o seu Deus. Eu guardei essa frase comigo e eu falei isso para ela. Mas desde então nós cortamos a amizade e ela começou a direcionar esses nomes para mim. Mas eu nunca compreendi. Toda vez que eu passava perto dela, ela cantava um ponto de macumba, que hoje eu entendo que é um ponto de macumba, e ela falava, dentro desse ponto, ela falava que o Exu Caveira te acompanha. Então, quando eu chego aqui, nessa altura, que minha irmã fala isso para mim, e aqui eu já perdi muito peso, aqui eu já estou muito, né, debilitada. Nessa altura aqui, a minha irmã fala para mim que minha cunhada teve essa visão comigo. Então, algo dentro de mim ativou. Porque eu lembrei desse nome que era dito todas as vezes que eu passava perto dessa mulher. Eu fui pro culto. Fui pro culto por curiosidade. Foi o culto que Jesus me achou. Eu fui pro culto sem perspectiva nenhuma de vida. Eu fui pro culto e a minha intenção naquele culto era chegar, receber uma oração para receber um livramento e voltar para as minhas práticas. Porque o meu marido estava vindo do trabalho, ele ia comprar a nossa droga, então eu estava ali com todas as minhas expectativas voltadas para isso. Sim. Só que eu cheguei naquele culto e algo já estava preparado para mim naquele culto. Então, assim, para que você entenda que eu estava dentro de um outro bairro, que era facção diferente, eu estava em Jacarepaguá, que já é Taquara, Jordão, o meu marido está na Cidade de Deus, são bairros diferentes. Então, é natural que as pessoas que moram aqui no Jordão não frequentem. Hoje não mais, porque, né, tá tudo, se alinharam todo mundo. Mas naquele momento ali,
Pessoas do Jordão não tinham o hábito de entrar na cidade de Deus. E se conhecesse por nome, não conheceria essa invasão, que é chamada Sítio da Amizade, que foi Sim, da onde eu vim. Porque conhecer a Cidade de Deus tem um nome, Cidade de Deus tem um sim. peso, mas essa invasão dentro da Cidade de Deus é uma outra realidade. Deixa eu correr, porque já Outra. estou dentro do meu horário. Miserabilidade total. Totalmente. E eu me lembro que esse pregador desse culto começou a pregar. E ele parou a mensagem e falou assim: eu não consigo pregar. Porque a todo momento que eu estou pregando, vem um nome na minha cabeça. Meu Deus. Cidade de Deus. E esse nome, todo mundo aqui, eu acredito que conheça. Mas tem um especial que Deus está enfatizando aqui comigo. E ele falou: Sítio da Amizade. Ativou algo dentro de mim. E eu falei: eu acredito. Ninguém aqui conhece. Pastora, eu Não tive uma fica, experiência Cristiane. com Não Deus. gritaram teu CPF lá, não, Cristiane? Não. Gritaram teu CPF, não. Não. Deus, Jesus que eu conheço, ele é cirúrgico. ele entra e ele faz, tira coisas ocultas, ele revela coisas que tá. Essa é a minha primeira experiência com Deus, a minha primeira experiência com Deus. Lindo. E eu lembro que aquele pregador falou assim: eu vou começar a falar sobre esse lugar, porque eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu prego, eu só vou falar sobre esse lugar. E ele perguntou se alguém conhecia aquele lugar. Todo mundo acenou falando que conhecia a Cidade de Deus, mas que não conhecia essa invasão. Só que eu conhecia. Meu Deus, ele é estava falando. específico. Eu sabia do que ele estava falando. E ele começou a falar: esse lugar é Ele um lugar para o carente. culto. Ele para o culto por causa de uma alma. Ele parou um culto por causa de mim. Ele parou, isso me emociona. Porque ele parou um culto por causa de mim. Uma menina que não tinha perfil. Uma menina que não tinha características nenhuma da promessa de Deus. Uma menina que tinha totalmente uma imagem pesada. Só que Jesus não olhou para o meu perfil. Porque uma das características de Deus é investir em gente que não tem perfil com a promessa. Eu era uma improvável. Meu Improvável. Deus! Mas Jesus não olhou para o meu cenário. E eu sinto Deus para dizer isso aqui. Porque Deus nunca vai olhar para nós com a forma com que o homem nos olha. Não. Porque o homem não pararia um culto por causa de uma menina com 49 quilos. Não. Você está entendendo? Só que Jesus parou esse culto. E ele falou para mim. Aleluia. E ele falou para mim: é você, jovem, porque eu resisti de me manifestar. De falar que era eu que ele estava falando. E ele falou para mim: jovem, é você. Eu com 19 anos. Ele falou: jovem, é você. E ele me chamou na frente do altar, colocou a mão nos meus braços, que estava muito magra. E ele falou: isso daqui tudo vai voltar a ter carne. Eu usava 3 shorts, um por cima do outro. Tudo com prega. Tudo com prega. Quem olhava dizia: nossa, daqui a pouco vai morrer. E aquele homem profetizou sobre a minha vida e disse para mim assim: ó, pastor Euclides, Rayane está aqui. Rayane, seu pastor Euclides, profetizou isso na minha vida. Isso daqui tudo vai virar carne. Ele falou para mim. Eu não me esqueço disso nunca, que ele falou para mim: moça, Ezequiel, você precisa tomar uma decisão, porque o caixão já está preparado para você. E o conflito na minha mente era: como que eu vou tomar uma decisão, um posicionamento, se o Claudinho tá lá na comunidade agora buscando droga? Eu não vou resistir isso. Eu sei que quando eu voltar para minha realidade, porque o ambiente aqui é profético, o ambiente aqui é espiritual, mas quando eu voltar para minha realidade, eu não vou conseguir sustentar isso. Pastora, o Deus que estava me visitando naquele culto era o Deus que estava visitando o meu marido, apertando um baseado. Uma tocada. O Deus, toca aqui, toca lá. O Deus que estava me visitando naquele culto era o Deus que estava visitando o meu marido, apertando um baseado. Ele teve a primeira experiência com Deus enquanto eu estava dentro de um culto. Ele voltou para casa sem droga. Ele voltou para casa com Jesus. A primeira porta aberta que ele viu de uma igreja, ele entrou. E ele falou: quero Jesus.
Eu quero Jesus. E enquanto Jesus estava visitando ele naquele lugar, Jesus também estava tendo uma visitação comigo. Aleluia. Conclusão para você. Isso aqui não é história da Karoshi. Isso aqui é fato. Isso aqui é real. Aleluia. Sabe por quê? Que quando minha mãe morreu, quando meu pai sofreu um acidente, quando meu irmão foi torturado, que eu recebi um vídeo do meu irmão sendo torturado, que junto com o vídeo do meu irmão, a mensagem que chegou foi: você não era tão braba. Você não Meu era Deus. tão braba. Sobe o Pronto. morro e vem buscar o corpo do teu irmão. Meu Sabe o que não me fez desistir? Foi esse primeiro contato que eu tive com Deus. Porque quando eu cheguei na minha casa, que eu queria contar para o meu marido que eu tinha aceitado Jesus, totalmente constrangida, porque a menina que eu era, falar que estava tendo um contato com Deus, era irônico demais. Era contraditório demais. Foi essa menina que Jesus decidiu salvar. A menina que parecia irônico dizer que estava com Deus, que estava seguindo Jesus, que queria um relacionamento com Deus. Era contraditório demais. E como que eu chego pro meu marido e falo para ele: eu aceitei Jesus e não quero mais usar drogas. Eu aceitei Jesus e quero ter um tempo novo de qualidade. Pastor, eu não precisei me expor. Porque quando eu falei pro meu marido, na verdade, quando eu queria dizer pro meu marido que eu tinha aceitado Jesus, ele falou para mim: Cristiane, com as lágrimas caindo, isso marcou a minha vida. Meu Deus. Tem pessoas aqui que precisam ouvir isso. O Deus que está trabalhando aqui é o Deus que pode estar trabalhando em alguém lá. Porque Deus é Deus de Aleluia. perto e também é Deus de longe. Eu creio nesse Deus. Ele manda. E eu tenho propriedade para dizer que o Deus que eu estou pregando aqui é o Deus que pode estar salvando alguém agora. Aleluia. Enquanto está assistindo essa live. É esse Deus que eu tenho propriedade para dizer isso sem demagogia nenhuma. O Deus que eu estou pregando aqui pode estar salvando teu marido agora. Aleluia. E você ser mais um testemunho vivo para dizer que Deus faz. Glória. Porque quando ele disse para mim: Cristiane, eu aceitei Jesus, aquilo me assustou, eu fiquei espantada. Eu falei: quê? Como assim? De primeiro eu achei que ele estava brincando, de primeiro eu achei que ele estava sendo irônico comigo, mas quando eu vi ele chorando. Ou seja, eu aceitei Jesus no mesmo dia que o meu marido aceitou, sem nenhum e nem o outro saber. E aqui Deus começou a fazer na nossa vida. Em 3 meses nós casamos no papel. Em 3 ou 2 meses nós casamos no papel, se batizamos e estamos aqui. Meu filho completou 17 anos agora em dezembro. O menino que todo mundo dizia que seria mais um viciado, não tem perfil nenhum, porque a sentença foi quebrada. Eu não carrego sentença na minha história. Não tem sentença por causa de um posicionamento. Completou 17 anos e nós completamos 18 anos de relacionamento, 18 anos com o mesmo homem, 18 anos vivendo uma história de superação. Então, para eu encerrar, aquela menina improvável que nunca teve um endereço, que sempre morou na casa de um, na casa de outro. Aquela menina que era rotulada como coitadinha. Meu Deus, que coitadinha. Porque era assim que as pessoas olhavam para mim e diziam: tadinha da Quiquinha. Era assim que eu era conhecida no lugar que eu morava. Coitadinha da Quiquinha, filha do cachaceiro. Coitadinha da Quiquinha, filha da viciada. Coitadinha da Quiquinha, filha da que foi presa. Era assim que eu era conhecida. As pessoas se adaptaram a me chamar por causa da minha realidade. Só que hoje a minha realidade... Sabe o que Deus disse para mim? O meu momento não definiu a minha história. A improvável, aqui era rotulada como coitadinha. Jesus. Hoje está aqui para testemunhar. Glória. Que Deus também opera em ambientes desfavoráveis. É isso que disse para mim. Ele vai aonde ninguém quer ir. Sim, sim. Eu tentei resumir um pouquinho do que Deus fez. Isso é um pouquinho do que Deus fez, um pouquinho do que Deus ainda vai fazer, porque eu não tenho dúvida do que Deus vai fazer.
eu já me senti muito inferior, incapaz, sem perfil para aquilo que Deus me chamou para ser. Meu Deus. Mas eu preciso respeitar a minha história. Eu preciso respeitar de onde Deus me tirou e entender o que Ele vai fazer, ainda que pessoas desacreditem disso. É isso. Deus te chamou para ser a Cristiane. É isso. O restante, Ele está fazendo. E Ele vai fazer. Gente, que lindo. Eu amo ouvir, sabe por quê? Porque eu sei que Ele faz. Eu Verdade. sei que Ele faz. Quando você falou, começou a falar Cidade de Deus, Coroado, Sério? eu falei, já andei aí nessas terras. Meu Deus. Quando era do mundão, andei muito. Conheci esses barraquinhos aí, andei aí, sei. Miserabilidade total. Porque a Cidade de Deus você só vê ali. Mas vai mais lá para dentro. Vai mais lá para dentro que você vai ver como é que é a realidade das pessoas. Eram barracos mesmos de madeira. Era um lugar muito feio mesmo. Eu conheço, eu já estive lá, né? E quando você começou a falar, eu falei, meu Deus, Jesus, ele para um culto. Ele para qualquer lugar por causa de uma alma. Pode ter 200 mil, 500 mil pessoas, mas por causa de uma alma, Jesus para o culto. Jesus para a festa. Jesus para reuniões. E não tem ninguém que possa calar a boca do Senhor. E Deus faz. Deus, quando quer resgatar uma alma, Ele cria o cenário, a ocasião, o local, e te impulsiona e te direciona a chegar no lugar. Mesmo que você não queira, mesmo que você ache que não tem nada a ver, não vai dar em nada, eu só vou lá. É esse eu vou lá que vai ser o seu tudo. É esse que eu vou lá que Deus vai entrar, vai transformar, resgatar. Enquanto a Cristiane está aqui testemunhando, eu via em visão como se um jovem fosse arrastado, tá? Dentro de uma favela, para tomar surra dentro de uma favela. Eu via sendo arrastado os pés deles assim. Vai ter gente aqui testemunhando, porque enquanto está aqui, Deus está visitando pessoas. Aleluia, Né? Deus. Às vezes, parece que é uma palavra que todo mundo fala, né? Porque você está aqui, Deus está visitando. Porque aos seus profetas, Deus dá as visões. Então, nós estamos aqui, não é simplesmente uma live, é culto. É reverência a Ele, porque quem está sendo reverenciado e adorado é Ele. E aonde Ele está? Aonde tem 2 ou 3 reunidos, Ele se faz presente. Então, Jesus, para manifestar a presença dEle, Ele não precisa de um templo construído por homens. Ele só precisa de um povo ligado, um povo junto. Se tem mais de 2 ou 3, Ele está presente. Então, Ele não é Deus limitado a paredes, construída por mãos humanas. Ele se manifesta por causa da minha e por causa da tua presença. Então, enquanto você está aqui, ouvindo o testemunho, porque o tributo e a honra é para Ele, daquilo que Ele faz e daquilo que Ele opera na vida de um ser humano, Deus está entrando em causas aqui. Deus está visitando filhos aqui que pode estar sendo sentenciado agora pelo tráfico para morrer. Por causa de quê? Por causa de droga, porque compra e não paga, porque vai lá compra fiado, porque vai lá e pendura coisas da mãe, coisas do pai de dentro de casa e diz que tal dia vai pagar e aí não paga, gera dívida. Quantas mães que estão aqui estão passando por isso com filhas e filhos? Não é só menino não, menina também. Quantos aqui estão passando que tem um marido que está nessa situação? Tem um pai que está nessa situação? Tem um tio, tem uma afilhada, não sei, uma irmã que está nessa situação? Milhares. Eu atendo pessoas todos os dias. E todos os dias essas histórias. Possa ser que não seja a droga, mas também tem o quê? A prostituição. Tem outros tipos de droga. Tem outros tipos de vício. Né? E eu comecei falando sobre o quê? Sobre a unidade da igreja. Você só vai perceber e atentar e ter sensibilidade a essas pessoas quando você ama. Porque se você
amar, se você não amar, você não consegue enxergar aqueles que precisam. Se você não amar, você não terá empatia por aquele que está sofrendo. Se você não amar, você vai colocar as pessoas para fora. Entra uma pessoa viciada na sua igreja, uma pessoa que não tomou banho, entra um mendigo, entra uma pessoa desarrumada. A primeira coisa que algumas pessoas fazem, coloca para fora. Eu já cansei de ver isso na igreja dos outros. Bota para fora, faz assim, ó, cala a boca, fica quieto, ó, não te quero aqui não, sai. Quem somos nós para fazer isso? Se a igreja é de Jesus, por que você está mandando nela? Eu ouvi uma apóstola falar para mim, né, em atendimento, que porque o marido dela se separou dela, mas não foi ela que se separou. Ela lutou até o fim no casamento, mas o marido quis separar, arrumou outra, né, se separou. Sabe qual foi a posição da igreja? Mandou ela sair da mesa. Meu Deus. Mandou ela sair das coisas. Disse que a mulher estava em pecado. Disse que a mulher falou assim, como que eu estou em pecado? Se é o meu marido que saiu de casa, se a ofendida, a traída, sou eu. Só que líderes que não têm entendimento estão matando pessoas. Estão ferindo pessoas. Estão matando pessoas dentro da igreja. Em vez de colocarem, inserir elas dentro da igreja, está tirando elas de dentro da igreja. Né? Se alguém nessa igreja onde você foi tivesse preconceito, né? Você não seria alcançada, a palavra não chegaria a você, ou talvez chegaria em outro lugar, através de uma outra pessoa, ou Jesus mandaria alguém na sua casa, seja onde ela fosse. Deus manda ir no endereço. Eu creio no Deus que manda ir no endereço, né? Se eu for falar aqui também, é muita experiência com Deus, eu sei que Ele faz, eu fico emocionada em ouvir cada testemunho, porque eu sei que Deus faz e Deus opera. Eu sou fruto disso também. Então, quando o Senhor falou assim para mim, chama homens e mulheres para testemunhar nessa live. E eu falei, Jesus, uma live, botar minha cara em live, você sabe que eu não gosto dessa exposição. E ele falou assim, é para glorificar o meu nome. Aleluia. E eu falei, pai, qual será o nome dessa live? E ele falou assim, minha história escreveu Jesus. E eu falei, tá bom. E será live de quê? De testemunho. Por quê? As pessoas não acreditam mais em quem eu sou. As pessoas não acreditam mais que eu quebro decretos. As pessoas não acreditam mais que eu resgato, que eu curo, que eu liberto, que eu ressuscito, que eu curo, que eu restauro. E eu falei, amém. E ele falou assim, então você vai fazer live de testemunho. Porque aqueles que vierem testemunhar, aqueles que vão ouvir, serão impactados. Serão transformados, serão alcançados. Então isso aqui não é para mim, não é para a página, eu não estou aqui querendo isso, nem seguidor. Eu estou aqui por obediência, é por causa do nome dele. Não me importa se vai entrar 2, 3 ou 4. O nome dele está sendo glorificado. Porque aqui encerra a live, mas ela fica salva. Tem pessoas que vão assistir depois. Tem pessoas que estão nessa live aqui, vai compartilhar essa live, vai evangelizar na vida de alguém, porque sabe que uma mãe está passando por isso agora, sabe que um jovem está passando por isso agora, uma menina está passando por isso agora. Então, através do teu testemunho, o Espírito Santo fará o caminho com essa pessoa. Porque quem faz o caminho conosco, quem nos convence do juízo, do pecado e da justiça, é o Espírito Santo. Não é a pregação. Não é o pregador, igual eu vejo pessoas, eu ganhei 100 almas para Jesus, eu ganhei 20 almas, tu não ganhou nada, abençoado, você só foi o canal, quem convence é ele, quem faz é ele, não somos nós só somos instrumento, manuseado pelo Pai, e aqueles que dão lugar, né? Porque tem uma galera que não quer dar lugar, quer usar Deus, mas não quer permitir ser usado por ele. E a gente tem que entender que a glória é do Senhor. Então, assim, nossa, que testemunho. Eu vou assistir de novo, com certeza. E, assim, Deus está dando livramento a pessoas aqui. Tem mulheres orando, ok? E Deus está dando livramento. Haverá notícia, e você vai lembrar, eu estava na live, na quarta-feira, horário tal. E, nesse momento, meu filho ou minha filha, eu não sei, mas eu vi, era um jovem moreno, magrinho.
um jovem moreno magrinho. Ele estava com uma camisa vermelha do Flamengo e um short preto. Acho que é até um uniforme, porque eu vi de costas sendo arrastado. Então, vai voltar para dar testemunho, porque pessoas me procuram para falar. E ouvir essa live, por exemplo, um mês depois, uma semana depois, foi lá no YouTube, achou o canal do projeto, viu a live, me chamou e falou, olha, eu vi aquela live, falou assim, 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 assim comigo. Então, aquilo que está sendo proposto, né, que o Senhor mandou fazer, está acontecendo e está dando fruto. E é isso que essa é a proposta desse projeto e dessa live. Então, eu agradeço, né, missionária Cristiane, por essa oportunidade, né, por aceitar, por estar conosco, expor, né, a sua vida, o seu testemunho. Ela também trabalha com mulheres, ela tem um projeto com mulheres, está aí. Hoje ela passou os processos, para hoje ela está com autoridade para falar sobre, para estar ajudando outras pessoas, outras mulheres. Então é assim que Jesus faz. Existem processos na nossa vida, existe uma caminhada na nossa vida, né? E foi o que você falou, a libertação ela não é do dia para a noite. A libertação não serão 7 dias de libertação na sua igreja, não. A libertação é um caminho de entrega, de submissão, de obediência. Jesus fala assim para você, não vai naquele lugar, é processo de libertação. A tua carne, a abstinência, vai falar mais alto, vai falar, não vai, rasga isso, para que? Não, mas você vai falar assim, não, mas o Senhor falou que não é para mim. Você vai lutar contra a tua carne e vai ouvir o Espírito, entende? Então, é um processo, é um caminho, não é da noite para o dia, mas nós precisamos nos posicionar e querer. E aí a gente vê a diferença do Senhor na nossa vida. E Cristiane também está no livro, né? Sim. Vai ser lançado ano que vem, aí entre abril ou maio, a editora vai passar a data direitinho, ela vai estar aí na primeira edição de Minha História Escreveu Jesus. Amém. Esperem que o livro daqui a pouco vai estar aí, quentinho, e aí vocês podem adquirir e abençoar outras pessoas e abençoar o ministério da gente. Amém? Quer falar alguma coisa, Cristiane? Só agradecer por essa oportunidade. Eu sei que isso daqui é um instrumento de Deus, é uma ferramenta, e poder participar desse projeto e estar aqui também participando, só agradecer. Então, shalom, shalom a todos vocês. Beijo, Cristiane, beijo a todos que participaram. Você que vai ver depois, Obrigada, seja tem muita muito gente da minha abençoada. igreja. Obrigada, Sara. Posso falar, pastora? Pode, fala aí, aproveita aí. Thalita, minha amiga, te amo. Dejane, Sara, Carol, gente, vocês estão aqui, Rayane, ó, gente da Cidade de Deus, gente de Manguariba, gente da Taquara. Obrigada por esse apoio, por esse carinho, que vocês continuem intercedendo pela minha vida. Seguem a página lá no YouTube, Projeto Mulheres com Espada. A próxima novidade é essa que a pastora falou, gente. Livrou! Livrou! Tchau! Tchau, pastora. Tchau, fica com Deus.